você já caiu de paraquedas e não faz ideia do que o jogo se trata, ou se você jogou, mas ficou boiando igual o mundo todo, né? Deixa eu te contar um pouquinho sobre isso, né? Sinopse de um mundo que acabou. Cara, a base da história de Elden Ring já é um negócio que por si só daria vários filmes, né? A gente tá falando das Terras Intermédias. É um lugar que entrou em colapso depois que o Elden Ring foi destruído. O Elden Ring, ou Anel Pristino, é basicamente uma mistura de runas extremamente poderosas. Cada uma dessas runas representa coisas diferentes, quase como se fossem conceitos da realidade, entende? E a destruição desse anel não é um evento qualquer, não é isso. Isso bagunçou completamente a estrutura do mundo, do planeta. A ordem natural deixou de existir. E os semideuses, né, que já eram mega casca-grossa pra caramba, acabaram ficando corrompidos. E cada um dominou um território como se fosse um senhor da guerra. Isso porque a Rainha Mariga, que também era a deusa do mundo, destruiu o Elden Ring. E quando ela destruiu, ela deu cada runa pra um filho diferente. E esses semideuses passaram a se organizar ainda mais e construir exércitos pra guerrear entre si, entende? Tudo em busca das outras runas que os outros tinham, um conquistar o lugar dos outros, entende? Que os outros tinham. Porque imagina, cara, se você é um semideus e ganha uma parte do anel, você sabe que quanto mais próximo do anel completo, mais poderoso você é. E mais perto de se tornar deus você também tá, entende? Porque se com uma runa você é um semideus, com todas você controla o mundo, dominar a Ramunda, e no meio desse caos todo surgiu o Maculado, que é o nosso personagem, inclusive. É o cara que foi rejeitado pela graça divina e voltou à vida com uma missão: restaurar essa ordem e virar um novo Elden Lord. Só que tem um detalhe importante: no jogo, isso não é contado certinho pra você, né? Não tem um guia te explicando tudo. Você descobre aos poucos, sabe, juntando pistas, lendo descrições, interpretando diálogos, etc. Não é fácil. E pra piorar, porra, cada NPC te dá uma versão da história que deixa tudo mais confuso. Então não é tão fácil você entender o que tá acontecendo. E no cinema isso muda totalmente. Ninguém vai pausar o filme pra te entregar um pergaminho pra você ler. Então a teoria mais forte é que o filme vai pegar essa base e transformar em algo mais linear, mais compreensível, sabe? Talvez acompanhando um maculado específico pra ter uma jornada mais clara, mas sem perder, logicamente, aquele ar de mistério que define o universo todo de Elden Ring. E nesse ponto tem algo importante que eu acho que pode ser o diferencial. Tipo, em vez de focar só em batalhas, o filme pode explorar a queda dos próprios semideuses. Imagina você ver o Radan ou a Malenia para além de chefes. Ver eles como figuras trágicas, sabe? Ver a dor e os conflitos deles de pertinho mesmo, cara. Pessoas que tinham um papel naquele mundo que foram consumidos por um poder ou pela própria manipulação dos outros. Quem jogou a fundo, cara, sabe que Elden Ring, na verdade, é um grande jogo de xadrez dos deuses e até de entidades cósmicas, pelo destino do mundo, né? Isso tudo pode transformar a história em algo muito mais humano, muito mais interessante de acompanhar. Aliás, já aproveita e comenta aqui no vídeo que história você ia curtir que fosse adaptada. Do Radan, da Malenia ou de algum NPC menor, né? Comenta que eu realmente quero saber. Se eu fosse chutar, depois da conversa que eu tive com o time aqui da gente, eu ia falar sobre a guerra da Rainha Mariga com a Renala. Porque tem muita coisa pra mostrar sobre isso. Pra começar aqui, bom, é uma guerra, né? Isso por si só já tem um apelo forte. E tem um lance da depressão da Renala, da treta dela com os outros magos da academia. E várias perguntas também que são difíceis de responder só com o jogo. Tipo assim, cara, o Radagon já conhecia a Marika antes da guerra? Enfim, são muitas perguntas e a gente já tem algumas fotos de bastidores que mostram várias gaiolas, igual da academia da Raya Lucaria. Inclusive, essa academia tem muita inspiração em Harry Potter, faz todo sentido eles estarem gravando na Inglaterra. E já tem foto da Marika com alguns detalhes bem importantes. Primeiro que ela aparece de frente. Parece ser uma cena bem expositiva mesmo, bem mostrando mesmo tudo, sabe? Acompanhando ela pela cidade e tal. Isso é curioso porque no jogo a gente nunca vê o rosto dela. Se é uma pintura ou uma cutscene do jogo, tem alguma coisa tapando o rosto dela. Porque isso distancia a gente da personagem. Passa essa ideia de que ela é uma deusa mesmo, entende? Uma parada inacessível pra gente, pra nós mortais. E outra coisa que casa com isso é que nas fotos ela tá com as duas tranças. E você acha que isso é besteira, né? Não sei. Parece besteira. Só que no jogo a trança dela é um item que a gente pode usar. E quando aparece a cutscene dela lá crucificada, ela tá só com uma trança. Ou seja, provavelmente o jogo vai se passar durante o reinado dela, na era da maior abundância. Tudo antes da Marika, pô, sentar amarretado no Elden Ring. E até o Comedor de Estrumes já apareceu, pra vocês terem ideia. Quer dizer, se abordarem a história desse cara, aí vai ser um filme de terror mesmo, né? Não tem como. Mas falando em terror, produtores sinistros, né? Agora segura isso aqui porque essa combinação não é comum. O filme tá sendo produzido pela A24. Se você já conhece a produtora, você sabe que eles não seguem o padrão tradicional de Hollywood. Os caras são responsáveis por um filme tipo o Hereditário, aquele terror psicológico muito desconfortável. Midsommar, que consegue ser perturbador mesmo acontecendo com solzinho e flores. Aliás, cara, eu posso estar maluco, mas tem aquela área do Elden Ring, que é uma fazendinha com várias flores, que lembra uma vibe Midsommar também. É provável que o filme, de repente, esteja servindo de inspiração, inclusive, né? E a A24 fez também o Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo, que é um dos filmes mais malucos e mais incríveis do mundo ao mesmo tempo. Não é então que os caras ganharam 7 Oscars. 7 Oscars e 11 indicações, pra você ter ideia. Os caras são realmente grandes nisso aí. E mais recentemente eles colaboraram pra fazer o Faça Ela Voltar, que é outro filme de terror muito perturbador. De verdade, quem viu isso aí sabe que tem umas cenas nesse filme, cara, que você nunca mais vai esquecer na vida. Ou seja, não é uma produtora que joga no seguro, entende? Arrisca. E isso encaixa perfeitamente com o Elden Ring, cara. Com a lore do Elden Ring, com a proposta
proposta desse jogo. Porque eles sabem lidar muito bem com esse horror que foge do óbvio. Cara, nada de fantasminha com porta rangendo ou jumpscare, não é isso. É aquele negócio que te dá um dano psicológico mesmo. Fora o horror físico, né? Lógico. O gore, esse tipo de coisa. Porque isso vale também pra questão de realidade paralela, viagem no tempo. São coisas que tem no jogo. Porque o mundo de Elden Ring não é simples, não é confortável. Ele é muito estranho, é praticamente uma peneira de tanta lacuna. É aquele tipo de universo que tem uma história gigantesca por trás. Só que nunca eles te entregam por completo. E aí entra outro nome que muda completamente o peso do projeto. Galera, George R. Martin. Pois é. Mesmo o cara por trás de Game of Thrones. O cara, meu irmão, o cara por trás não, o idealizador, o cara que fez Game of Thrones. Melhor aqui é que não é uma participação simbólica. O George R. Martin ajudou a construir a lore original do jogo. Ele entende esse mundo. Ele deu dicas pros criadores do jogo de como construir esses deuses antigos, os reinos, as entidades, esse tipo de coisa. Elden Ring tem um dedinho de Game of Thrones dele, ok? Aliás, porra, muito mais que um dedinho, eu diria. E se tem uma coisa que o Martin faz bem, é criar histórias que ninguém é totalmente herói e ninguém é totalmente vilão. Você sabe disso, né? Tá torcendo pra um protagonista, arranca a cabeça do maluco lá. Todo mundo tem motivos pra fazer o que faz e nada é óbvio nas histórias do George Martin. Esse tipo de abordagem combina 100% com o Elden Ring. A gente pode ter algo muito mais focado nas relações entre os personagens, nas disputas internas, nas traições, sabe? Mostrando uma guerra de famílias num mundo destruído. Inclusive da guerra de Raya Lucaria com a galera de Marika. Ou de como a Marika se tornou a rainha também, quem sabe, né?